Capítulo 655, Horrores e Maravilhas 1. Para impedir que os dois professores discutissem, Gloria deu ordem para entrar no segundo prédio imediatamente. Elion e Gert, seus dois melhores soldados que ela designou para o segundo grupo, gritaram de surpresa com a visão que apareceu na frente de seus olhos. Gaku e Nechao rapidamente se juntaram a eles, incapaz de conter a curiosidade. Quase ao mesmo tempo, Gloria entrou pela porta do primeiro edifício, feliz por não ter deixado Killa se juntar a eles. Ela estava olhando para uma enorme antecâmara, muito parecida com a da entrada de uma base militar. À sua esquerda, havia uma mesa de tamanho normal e uma cadeira, testemunho de como Odin não poderia ser muito maior do que os humanos. À sua direita, uma série de cadeiras estavam alinhadas contra a parede. A julgar pelo tamanho da sala e pelo número de assentos, a base teve de receber visitas frequentes dos escalões superiores do Odin. Não havia outro motivo que ela pudesse pensar para justificar a presença de todos os tanques transparentes alinhados na frente das cadeiras. Cada tanque continha os restos mortais de um membro de uma raça diferente. Gloria identificou um humano, o Ri, uma dríade e um orc. Os outros dois eram membros de raças desconhecidas para ela. Seus corpos foram desmembrados e submersos em um líquido transparente desconhecido que parecia tê-los preservado. Bolhas de algum tipo de gás eram bombeadas de baixo para cima e depois sugadas da parte superior do tanque em um ciclo contínuo. Na base de cada tanque, havia um pedestal com um display holográfico. Palavras e imagens apareciam em intervalos fixos, lembrando-lhe de um museu interativo. Que tipo de monstro poderia fazer uma coisa dessas? Gloria apontou para as partes do corpo. Sua carne havia sido dividida em pedaços irregulares, mas de alguma forma os vasos sanguíneos que os conectavam estavam intactos e os corações ainda batiam, dando às criaturas uma aparência de vida. Humanos, por exemplo, Yondra respondeu. Por que você acha que a definição de magia proibida é tão frouxa? Até mesmo magia de cura pode ser considerada proibida se você usá-la para experimentar em outras pessoas ao invés de tratá-las. Antes de permitir que alguém tocasse em qualquer coisa, os professores vasculharam a sala em busca de matrizes e qualquer tipo de armadilha mágica enquanto Lir fazia o mesmo com visão da vida. O lugar é seguro, professor Elcas disse. Vamos ver o que está escrito aqui. Ele ficou em frente ao tanque, segurando um homem humano, com cerca de 20 anos de idade. É principalmente jargão técnico que eu não reconheço, mas pelo que posso entender é uma explicação de como funciona a força vital dos humanos. Elcas podia navegar pelas diferentes páginas à vontade, graças ao que parecia ser uma tela de toque. Depois de mexer um pouco nos comandos, ela ficou pálida como um fantasma. Pelos deuses, não há explicações. Depois de passar pela introdução, há relatórios diários até esta data. Os tanques estão constantemente monitorando sua condição e de alguma forma eles mantêm essas pobres criaturas vivas. Lit já sabia disso. A visão da vida havia mostrado a ele que as forças vitais dos prisioneiros estavam emaranhadas e retorcidas, quase à beira de entrar em colapso. Mesmo assim, eles tinham forças vitais. A maioria das cabeças estava dividida em vários pedaços, tornando difícil para as pessoas normais perceberem que seus olhos estavam seguindo os recém-chegados desde o momento em que eles entraram na sala. Lit poderia lê-los como um livro aberto. Tudo que os enchia era de dor e esperança. Cada vez que uma das bolhas de ar surgia após atingir a superfície, Lit ouvia gritos fracos de agonia vibrando através dos tanques de vidro. O coro de vozes que ele foi capaz de discernir graças à sua audição aprimorada o fez querer vomitar. Os seres fragmentados há muito se perderam na loucura, mas Lit poderia ter jurado reconhecer algumas palavras entre os sons gorgolejantes que emitiam. Explore tudo com seus amuletos do exército e vamos destruir esse horror. Gloria disse ativando o modo criptografado em seu amuleto e forçando-o em todos os amuletos pertencentes a alguém de posição inferior. Os dados seriam armazenados, mas permaneceriam inacessíveis até mesmo para o dono do amuleto, para evitar que conhecimentos perigosos caíssem em mãos erradas.
Lit não era novato em dor e tortura, mas uma exibição tão cruel era impensável até para ele. O Zodi tinha claramente aperfeiçoado suas técnicas de manipulação de força vital a um nível extremo para desmembrar diferentes raças como aquela e mantê-las vivas por tanto tempo. Eles haviam alcançado seu propósito e ainda assim Odi manteve suas vítimas em exibição, como a cabeça de um animal pendurada na parede. Isso não era mais ciência, apenas um abuso vazio de poder, como uma criança arrancando as asas de uma borboleta. Capitã Ernas, me perdoe, mas acho que não devemos destruir este lugar, Yondra disse com uma voz aflita. O que você quer dizer? Que bem poderia sair disso? Gloria sentiu-se tentada a ameaçar o velho professor como uma acusação de insubordinação, mas Gloria podia sentir suas emoções nublando seu próprio julgamento. Esses pods podem preservar a vida. Se tivéssemos algo como eles, talvez Kalil e os outros ainda estivessem vivos, apenas em animação suspensa. Essas palavras lembravam Gloria da morte de Embrial, quebrando sua hipocrisia. Lit. O que você acha? Pedir que ele fosse sua bússola moral parecia loucura até para os ouvidos de Gloria, mas ela não tinha outra opção. Normalmente eu concordaria com a professora Yondra. Essas criaturas Lit se recusou a se referir a elas como pessoas. O que sobrou deles mal poderia ser descrito como fantoches de carne. Não parecem envelhecer nem sangrar apesar de seu estado terrível, o que é bom. Mas se dependesse de mim, eu destruiria tudo. Primeiro, isso não é animação suspensa. Seus olhos ainda se movem e se você ouvir com atenção você pode ouvir seus gritos, o que torna os pods apenas um dispositivo de tortura. Yondra encostou a orelha no material parecido com vidro, recuando em horror menos de um segundo depois. Em segundo lugar, eu duvido dos motivos do Zodi. O que quer que tenham feito a eles, é provável que seja algum tipo de sistema de armamento. Este é um complexo militar, afinal. Assim como para as matrizes na porta, não confio no desconhecido. Lit não poderia compartilhar com eles o fato de que Solos tinha visto Comana sentir algo incrustado dentro do cérebro dos prisioneiros. Algo como uma assinatura de energia semelhante aos esporos corrompidos. Não faz sentido usar itens escravos em fantoches de carne, a menos que sejam soldados de carne. Lit pensou enquanto colocava a mão em um tanque e ativava o scanner. De alguma forma, o líquido foi capaz de transmitir sua mana, permitindo-lhe estudar a condição do humano preso. Exatamente como eu temia. Essas coisas tiveram sua força vital mutilada de uma forma que lhes permite viver a um custo terrível. Isso não é imortalidade. Sua força vital foi simplesmente comprimida a ponto de parar totalmente seu fluxo, tornando-os nem mortos nem vivos. Tal condição os mantém eternamente à beira da morte, como uma versão distorcida do gato de Schrödinger. Pensamento de Lit. É pior do que isso, Soros disse. Todas essas pessoas perderam seu núcleo de mana. O fluxo de mana que você percebe vem da carne deles. Eu acho que você está certo sobre a armaização. Acredito que esta seja a tentativa fracassada de Odi de transformar as outras raças em Balors. Capítulo 656, Horrores e Maravilhas 2. Enquanto Lit e os outros examinavam os tanques, Morok agora conseguia entender o que poderia ter feito dois soldados de elite uivarem como crianças. O segundo edifício tinha uma antecâmara semelhante à do primeiro edifício, mas repleta de maravilhas em vez de horrores. Em frente às cadeiras reservadas para os convidados, havia vários porta-armas, cada um deles cheio até a borda com armas feitas com os melhores materiais. Eu ligo para as coisas de adamantio. Morok disse enquanto disparava em direção à massa brilhante de metais afiados. A professora Gaku estalou os dedos, acertando-o com um golpe de vento equivalente a um soco no estômago. Ainda temos que escanear a sala em busca de perigo, seu tolo. Além disso, o que o faz pensar que podemos usar qualquer uma dessas armas? Duvido que o Odi as deixasse ser impressas por um membro das raças inferiores. É mais provável que você vai ativar alguma armadilha. Com essas palavras, Morok saiu de seu ataque de ganância, finalmente percebendo que não havia nada para evitar que os invasores apreendessem uma ou mais das armas.
Se antigamente os escravos limpavam este lugar, deixar um arsenal de fácil alcance seria além de idiota, ele pensou. Apesar da epifânia, sua ganância e instinto de autopreservação estavam lutando até a morte. Algumas armas eram feitas de metais que ele nunca tinha visto antes, enquanto outras tinham formas intrigantes. Eles pareciam ser feitos de 2 blocos de metal de forma retangular, unidos para formar um ângulo de 90 com algum tipo de pequena alavanca no meio. O bloco mais longo tinha uma mira no topo e um orifício cilíndrico maior do que o polegar de Morrow bem no meio. Todos eles tinham uma aura mágica tão forte que fazia os pelos de seu corpo se arrepiarem. Quando o feitiço de revelação da matriz foi concluído, todo o lugar se iluminou como uma árvore de Natal, especialmente os suportes de armas. Engenhoso professor Nechal, disse admirando mais uma vez a astúcia do Odi. Os cristais de mana imbuídos nas armas foram organizados para formar uma matriz que provavelmente tem como objetivo preservá-los e protegê-los de mãos que são mais rápidas do que o cérebro de seu dono. Não há como dizer o que teria acontecido se você o acionasse. Sim, ok. Lição aprendida. Meu mal e todas essas coisas. Vamos descer para a parte importante. Você pode quebrar a matriz? Alguma dessas armas é boa? Morrow perguntou. A professora Gaku gostaria de fazer um comentário sarcástico, mas o Ranger não estava completamente errado com suas observações. Mesmo em todos os seus anos como mestre de forja, ela nunca tinha percebido uma aura mágica tão poderosa. Mais uma razão para ser extremamente cauteloso. Ela não foi capaz de identificar a maioria dos metais, nem o desenho do que lhe teria instantaneamente reconhecido como armas. Para piorar a situação, apesar de serem impecáveis, as armas tinham um cheiro peculiar. Algo que Gaku tinha certeza de saber, mas ela não conseguia identificar. Eu posso, mas não vou, o professor Nechal respondeu. Não tive tempo de ter certeza de que eles não estavam ligados a algum tipo de alarme. Existem muitas matrizes aqui, então é melhor adicionar mais uma formação em vez de remover uma. Ele colocou os cristais de mana que ela tirou da porta nos 4 cantos da sala e o outro no centro, cantando um feitiço poderoso que envolveu a sala em uma luz roxa. Pronto. Se alguma coisa acontecer, a barreira que coloquei no topo das matrizes de Odi deve nos dar bastante tempo para chegar à segurança. Eu também a organizei de forma que desaceleraria a ativação das outras matrizes. Chega de subestimar o inimigo, disse Nechal. Gaku usou esse tempo para decifrar a exibição holográfica na frente de cada suporte de armas. Ao contrário de Eucas, ela conseguia ler até mesmo o jargão técnico, dando-lhe uma compreensão muito mais clara da pesquisa Odi. Ela havia alcançado sua posição apesar de sua idade relativamente jovem, graças à sua memória perfeita, que lhe permitiu aprender qualquer coisa depois de apenas algumas leituras. Deuses, duvido que o reino dê qualquer uma dessas armas como recompensa e, mesmo que desse, eu recusaria a oferta. Aqui diz que eles tentaram compensar a falta de mana forte dos metais fundindo-os com seres vivos. As armas que você pode ver aqui são todas piores do que itens amaldiçoados. Não apenas elas foram feitas usando sacrifícios, mas também carne viva foi fundida com seu metal. Agora eu finalmente reconheço o cheiro sutil de decomposição que enche esta sala, Gaku explicou. Isso é nojento. Morrow deixou escapar. Bem, fica pior, Gaku continuou lendo. As armas foram deixadas em aberto porque são um experimento fracassado. Em vez de adquirir um fluxo de mana e uma força vital como o Odi queria, cada um desses objetos amaldiçoados é um poço sem fundo de fome. Mesmo com a matriz de êxtase protegendo-os, aqui diz que eles falharam em encontrar uma maneira de evitar que a parte biológica das armas apodrecesse e seus donos fossem sugados até sua força vital depois de gravados. Eu pego minhas dívidas de volta. Podemos entrar na próxima sala agora. Eu realmente espero encontrar algo que o Odin não estragou ou que não vai me matar com o contato. Talvez até os dois, Morrow disse. Nechal e Gaku executaram uma série de feitiços na porta fechada na frente deles. Isso é estranho, disse Nechal. Eu só tenho boas notícias.
A porta está aberta e não está conectada às matrizes na sala. Deixe-me verificar novamente. No entanto, ela obteve os mesmos resultados. Gakui encolheu os ombros, girando a maçaneta e entrando na próxima sala. Na frente deles, havia um longo corredor de metal com muitas portas nas laterais. As paredes eram feitas de uma substância parecida com vidro transparente, então eles só precisavam verificar se há armadilhas no corredor antes de poderem se mover livremente. Cada sala era um laboratório de forja e uma oficina de ferreiro. Apesar do passar do tempo, tanto o corredor quanto os laboratórios estavam em perfeitas condições. As fornalhas pareciam novas e as forjas eram feitas de prata pura. Eu não entendo, Moroku disse. Para que servem os fornos para um mestre de forja e para que prata? De perfeccionistas como Zodin, eu esperaria pelo menos Orixá-kun, se não adamantio. Receio saber a resposta, disse Nechao. Essas fornalhas são grandes o suficiente para acomodar um corpo humano. Acho que eles conduziram seus experimentos para fundir carne e metais aqui. Quanto à prata, depois de ver sua taxa de falha, você daria a um Odi Orixá-kun? Definitivamente não, Moroku respondeu. O grupo ignorou os laboratórios, pois eles continham apenas os instrumentos básicos para a forja. Não havia vestígios de projetos nem ingredientes. No final do corredor, eles encontraram duas portas, cada uma com uma etiqueta diferente. Este é o escritório principal, Gaku explicou com um grande sorriso no rosto. Pode conter projetos, mas, honestamente, duvido. Trabalhei em uma academia por tempo suficiente para saber que nenhum projeto seria deixado nas mãos de burocratas. É provável que seja aqui que os mestres de forja entregassem seus relatórios e pedidos de materiais. Então por que você está tão feliz? Perguntou Nechao. Porque o outro diz. Arsenal continua no próximo vídeo.